Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 da nossa aula de análise de estabilidade linear. Na aula de hoje, continuando o conteúdo da última aula, nós vamos continuar falando de bifurcações e a bifurcação de hoje e a última que a gente vai ver é a bifurcação de Hopf. A bifurcação de Hopf é uma bifurcação extremamente importante para a biomatemática, porque é a bifurcação que dá origem a comportamentos oscilatórios. Para quem deseja saber mais, eu deixei aqui um link para a página da bifurcação de Hopf na Wikipedia, que tem uma análise um pouquinho mais aprofundada do que a gente vai poder fazer nesse vídeo curto que nós preparamos. Bem, na bifurcação de Hopf, como eu falei, ela dá origem a comportamento oscilatório. De que forma ela faz isso? Ela faz isso através da passagem, da transformação do equilíbrio, de um equilíbrio estável pontual para um equilíbrio do tipo ciclo limite, que a gente viu lá em cima na primeira aula. Quem não se lembra, volta para a primeira aula de análise de estabilidade linear e vai ver o diagrama dos vários tipos de equilíbrio. O ciclo limite é um deles, né? O ciclo limite ocorre, para quem também não lembra, quando o alto valor dominante da matriz jacobiana deixa de ser negativo e passa a ser zero. Então é bem interessante. Então a bifurcação de Hopf ela representa essa transformação. Para estudar a bifurcação de Hopf, nós vamos utilizar o modelo de Selkov, que é um modelo que vem da bioquímica, que é um modelo que governa ou representa, né? Não governa, quem governa a glicólise é a biologia, né? O modelo representa a glicólise, que é a reação química que transforma a glicose em duas moléculas de piruvato, né? E nesse processo produzindo ATP para a célula. Né? O trabalho original que deu origem a esse modelo está aqui nesse link também, que pode ser investigado para os que querem saber mais. Então vamos primeiro começar com uma simples simulação do nosso sistema, né? Então aqui eu já tenho um traçado do nosso sistema, né, com os seguintes valores de parâmetro. A eu coloquei como 0,1 e B como 0,5. Né? As equações estão aqui nessa lista, né? O dx dt e o dy dt. Né? E aqui eu estou utilizando uma função de integração numérica que é nova para vocês, né? Que é o DSolve System RK4. É um Ruger-Kutta de quarta ordem. Né? Eu gosto de variar essas funções para vocês irem conhecendo todos os integradores que estão disponíveis no Sage. Então, por fim, nesse código aqui, a gente faz a plotagem das trajetórias, né, o x em azul e o y em vermelho. Então, a gente vê que com esses valores de parâmetros está aqui bem claro o nosso comportamento oscilatório. Né? Se eu mudar o parâmetro, particularmente o parâmetro B, que é o nosso parâmetro de bifurcação, vamos diminuir ele um pouquinho. A gente vai ver que a nossa trajetória ela continua oscilando, mas ela passa por uma oscilação que a gente chama de oscilação amortecida, que é uma oscilação que diminui de amplitude à medida que o tempo passa. Né? Acho que fica bem claro aqui que a amplitude das oscilações está diminuindo, tanto numa variável de estado quanto na outra. Né? Minhas belas retas aqui demonstram isso para vocês. Se a gente olhar no campo vetorial, né? Se a gente olhar com esse valor de B no campo vetorial, o que a gente observa, né, é a seguinte trajetória. Né? A condição inicial é essa, né? Meio-meio, que a gente começou, e o equilíbrio está em algum ponto aqui. Se eu simular esse sistema por um pouco mais de tempo, vamos mexer aqui em cima, vamos pedir para ele ir até, em vez de 40, vamos pedir para 100, de 0 a 100. Então, com isso, eu fico com mais oscilações aqui, e no meu campo vetorial eu consigo ver a trajetória indo um pouquinho mais adiante. A gente vê que ela de fato converge para o equilíbrio pontual estável aqui. Né? Então vamos voltar, que a gente não precisa dessa trajetória, podemos deixar também. Então
Então, o próximo passo que a gente pode fazer na nossa exploração da bifurcação é entender, através da matriz jacobiana, quais são as suas propriedades. Então, a matriz jacobiana, como a gente já viu, pode ser calculada com a função Jacobian. E então, sem substituir nenhum valor em A ou em B aqui no nosso modelo, a gente obtém a seguinte matriz jacobiana, né? E se eu fizer, então, a substituição, né, de A igual a 0,1 e B igual a 0,4, eu obtenho essa bela expressão, né, ironicamente, claro, né, que está aqui. Obviamente que, olhando para essa expressão aqui, eu não consigo saber muita coisa, que são os autovalores da minha jacobiana. Né? Tenho dois autovalores e aparentemente, não posso garantir para vocês, mas eu sei por causa daquele nosso gráfico, o autovalor dominante aqui é negativo. Não preciso resolver essa equação para descobrir isso. Mas como é que a gente resolveria? A gente resolveria simplesmente substituindo aqui nessas expressões x e y pelos seus valores no equilíbrio. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos olhar um pouquinho um campo vetorial turbinado com o nosso modelo. Né? Um pouquinho mais complicado que aquele que a gente fez em cima. Então, vamos olhar para ele aqui. Então, nesse campo vetorial que eu vou mostrar aqui abaixo, eu tenho como controlar o valor de A, de B, né? Sendo que... Deixa eu ver... Aqui, no meu interact, se eu botei os passos de A e B conforme eu desejo. Não, eu vou botar aqui, que eu quero que não, tá aqui, tá certinho. O valor de inicial de x pode ir de 0 a 3, de ponto 1 em ponto 1, de y0 a 3, ponto 1 em ponto 1, e os valores de B podem ir de 0,1 a 1. Então, vamos usar esses controles para então, alterar aqui B. Eu posso ir aqui de ponto 1 em ponto 1 no B. É isso que eu estava querendo fazer. Então, primeiro, vamos deixar marcado ali para a gente poder já controlar o B. Vamos olhar para o gráfico com o B na posição que a gente deixou, né? Que é 0,4, se eu não me engano. 0,4. Aqui, então, a gente tem novamente aquele mesmo campo vetorial, só que agora com alguns ingredientes adicionados. O que são essas linhas verde e vermelha? Linhas verdes e vermelhas são as nuliclinas para x e para y. O que é a nuliclina, pessoal? A nuliclina é aquela curva que une os pontos onde dx dt igual a 0, no caso da nuliclina de x, ou dy dt igual a 0, no caso da nuliclina de y. E, obviamente, o ponto onde as nuliclinas se encontram, né, que é esse aqui, é o equilíbrio, onde a dinâmica completa do sistema tem derivada zero, né, tanto para uma dimensão quanto na outra dimensão, certo? Então, é útil no campo vetorial a gente desenhar as nuliclinas para identificar graficamente a posição do ponto de equilíbrio. Então, a gente vê que com o B no 0,4, a gente tem o sistema aproximando esse equilíbrio. Se a gente diminuir B para 0,3, olha o que acontece. A gente tem uma convergência muito rápida em direção ao equilíbrio, né? Se a gente voltar para 0,4, a gente volta aquele gráfico. E se a gente avançar, aumentar B para 0,5, olha o que acontece. A gente, então, chega no nosso já mencionado ciclo limite. Ok? Então, o nosso ciclo limite nos diz que nós passamos, mudou-se a qualidade, à medida que B aumentou, mudou-se a qualidade do equilíbrio para um equilíbrio pontual fixo, de um equilíbrio pontual fixo, quando B era 0,3, para um equilíbrio ciclo limite, quando B é igual a 0,5. Né? Então, esse é o efeito da bifurcação de Hopf.
Agora falta, né, a gente fazer como a gente vinha fazendo o diagrama de bifurcação, né, para visualizar a forma dessa bifurcação de Hopf. Mas antes, vamos continuar explorando aqui. Primeiro ponto que eu acho que vocês estão curiosos de ver é qual o valor de x e y nesse equilíbrio. Então, para isso, a gente pode executar esse código aqui, né, sem substituir valores para A e B, para encontrar que o valor de x no equilíbrio é igual a B e o valor de y no equilíbrio é dado por B sobre B ao quadrado mais A. Então, aqui é a fórmula do equilíbrio desse sistema, né? Esse sistema apresenta apenas um equilíbrio, como está representado aqui, e a gente então pode pegar e substituir valores de x e y no equilíbrio para calcular a matriz jacobiana no equilíbrio, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente faz análise de estabilidade linear, o nosso interesse é calcular a jacobiana no equilíbrio, né? Se o sistema tem mais de um equilíbrio, eu posso fazer isso repetidas vezes para cada equilíbrio. No nosso caso, só temos um. Então, vamos substituir os valores. Nesse caso aqui, ainda é pouco informativo, porque mesmo que eu calcule os autovalores aqui, eu ainda tenho aquela fórmula complicada, porque eu não atribuí valores, eu atribuí valores a x, mas não atribuí valores a A e B. Mas não é problema, porque eu posso fazer isso, né? Mas vamos por partes. Primeiro vamos fixar o valor de A. Então eu vou pegar o primeiro autovalor aqui daquela lista, nós temos dois autovalores, né? Tipicamente o Sage vai ordenar na lista de autovalores, em primeiro lugar, o autovalor dominante, ok? Então eu vou confiar no Sage aqui, sem verificar, mas então eu estou substituindo apenas o valor de A e vou mostrar este autovalor, substituindo o valor de A por 0,1. Então agora eu tenho uma expressão em B, ainda porque eu não substituí. Por quê? O que eu quero fazer com isso? Eu quero encontrar o ponto da bifurcação. Qual é o ponto da bifurcação, pessoal? Que ocorre a bifurcação de Hopf? A bifurcação de Hopf vai ocorrer no momento em que esse autovalor dominante se torna zero. Lembra que eu falei que o equilíbrio é estável quando o autovalor dominante é negativo, mas quando ele, na bifurcação de Hopf, quando ele se torna zero, a gente tem a bifurcação de Hopf. Então eu vou encontrar o zero desse autovalor aplicando aqui o método de Newton para encontrar o zero desse polinômio aqui. Que tal? Então, rodando isso aqui, a gente encontra, já rodamos na verdade, né? A gente encontra que o ponto de bifurcação é 0,41999, etc. E isso bate com as nossas análises gráficas de agora há pouco, onde a gente viu que quando eu usava B igual a 0,3, eu estava na região onde o autovalor é negativo e equilíbrio estável. Quando eu usei B de 0,5, eu estava claramente no ciclo limite, né? Então, realmente, 0,41 me parece um ponto de bifurcação que está compatível com o que a gente já tinha explorado graficamente. Mas agora a gente tem um valor exato para esse ponto de bifurcação. A gente pode visualizar isso graficamente, né? Pelo menos visualizar o encontro dessa raiz dessa forma aqui, né? Então está aqui nesse gráfico, representado com um pontinho vermelho, aquele 0,41 tititi, né? Mas é só para a gente visualizar, né? Como o autovalor é um polinômio do 8º grau, então ele tem essa curvinha aqui. A gente não está só vendo só essa regiãozinha rápida. Lembre que, como curiosidade, que para a gente encontrar esse autovalor aqui, considerando que é um polinômio de 8º grau, a gente tinha que ter mais ou menos a vizinhança. Qual era a vizinhança em que a gente esperava encontrar isso aqui, para poder passar para o método de Newton, que é um método aproximado numérico para encontrar a raiz de um polinômio, né? Ou de uma função qualquer, né? Então tá aqui, ó. Eu disse, eu quero que você busque entre 0,3 e 0,5. Então ele encontrou esse ponto aqui. Seguindo,
a gente pode então passar finalmente, concluir a nossa aula com o desenho do diagrama de bifurcação do modelo Selkov. Aqui vai entrar um detalhezinho interessante, que é o seguinte: como a gente está falando de um ciclo limite, né, a gente não tem um ponto de equilíbrio, no caso de ciclo limite, né, a gente está no regime de ciclo limite, a gente na verdade tem um ciclo, então a gente vai usar uma metodologia, né, que são também conhecida como mapa de retornos ou mapa de Poincaré, né, que se você imaginar nossa, eu desenho muito mal. Se a gente imaginar aqui um plano qualquer, tentar desenhar assim mesmo, e o nosso ciclo limite cruzando esse plano, né, eu vou ter então alguns pontos aqui onde esse ciclo vai cruzar esse plano. Então ele cruza o plano nesse ponto aqui. E então, eu, ao invés de representar, como no diagrama de bifurcação que a gente vem desenhando até agora, a gente desenha pontos que representam os equilíbrios. No caso da gente estar no ciclo limite, eu vou, para cada ciclo, né, eu vou desenhar 2 pontos, né, como se eu estivesse seccionando esse ciclo com um plano perpendicular ao eixo maior dessa elipsoide aí, né, se é aquele elipsoide. Mas vocês entenderam, pessoal? Então, e como é que eu faço isso aqui no código, né? Onde está isso aqui no código? Eu vou olhando para a solução e vou procurar valores dessa solução que estão na vizinhança de zero, né, com um erro de até 10 a menos 3. Então, depois vocês olham com calma esse código. Se eu for explicar passo a passo esse código, nosso vídeo fica muito longo, mas o código está aí, não é difícil de entender. Já dei a dica principal para vocês. Então vamos executar esse código, né? E como eu estou usando uma aproximação para o ponto exato de corte daquele plano, né? Pelo ciclo limite, a gente vai observar que o nosso diagrama de bifurcação fica um pouquinho borrado. Ele tem um período antes da bifurcação, onde existe apenas um equilíbrio estável pontual, e depois aqui é como se você tivesse aqui um ciclo limite pequeno, depois aqui um ciclo limite maior, e aqui um ciclo limite ainda maior, né? Que vai gerando esses pontos aqui em azul, representam a interseção do ciclo limite com aquele plano imaginário, não imaginário no sentido matemático, mas o plano que a gente imagina seccionar aquele ciclo limite, não é isso? Então, pessoal, era o que eu tinha para dizer para vocês sobre o diagrama de bifurcação e as propriedades qualitativas da bifurcação de Hopf. E a gente vai voltar a encontrar com a bifurcação de Hopf no nosso curso, e vamos contar com que vocês já entendam mais ou menos o que foi passado nesse vídeo, ou seja, o que é a bifurcação de Hopf, quais são as propriedades, como a gente encontra pontos de bifurcação e tudo mais, porque isso vai ser útil e muito útil na análise de certos sistemas biológicos que a gente vai estudar. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, façam um subscribe e deem um like no nosso vídeo. Então, até a próxima.